Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Assim como havia prometido, infelizmente, tá, vocês tiveram outras obrigações no horário da aula, então estou gravando essa aula aqui, tá? Para vocês não atrasarem muito no conteúdo. Nessa aula que eu vou gravar, ao invés de eu ficar ministrando novo conteúdo, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um monte de exemplos daquilo que eu mostrei a vocês, tá? Na última aula, que é a ideia de quê? Ponto crítico, máximo e mínimo. Tá bom? Então, eu vou fazer aquele conceito, escrever rapidinho o que é que a gente vai precisar e mostrar fazendo um monte de exemplos. Tá ok? Para vocês fixarem a ideia. No presencial, aí eu ministro um novo conteúdo. Tá? Ou então, se no próximo também tiver outro empecilho, aí sim eu coloco mais algum conteúdozinho, mas por enquanto é só a gente fazer o ajuste. Beleza? Então vamos lá. Sendo assim, pessoal, o que a gente tinha falado, tá? Tinha mostrado a ideia de fazer gráficos. Então, na hora que a gente está descrevendo os gráficos, a gente precisa saber se esse gráfico, se tem algum momento ó, que ele chega no máximo, chega no mínimo, onde é que ele faz, ó, um momento em que ele faz uma curva, que ele cresce, que ele decresce. E para fazer a ideia de gráficos, o que foi que a gente estipulou? Tá bom? Era a ideia de quê? Primeira coisa que eu pedi a vocês, era a ideia da gente determinar o quê? Os chamados pontos críticos. Por que a ideia dos pontos críticos? Tá? Lembra vocês o seguinte: em todo gráfico, quando você chega no ponto mais alto ou mais baixo, tá? Ele é chamado de quê? De, vou botar aqui em destaque primeiro aqui do lado, a ideia de extremos, tá? Nós chegamos nos extremos, ou no ponto mais alto ou no mais baixo. Esses extremos podem ser de dois tipos, tá? Local, tá? Ou relativo, depende do contexto, ou relativo, tá? Ou a ideia de absoluto. Qual é a diferença entre eles? Tá? O local é porque está perto de onde você está avaliando. O absoluto é porque não importa onde você veja, aquele ali é o maior ou menor e acabou-se. Por exemplo, acima do nível do mar, se você comparar, o ponto mais alto da Terra é o pico do Monte Everest. Então aquilo ali é o máximo absoluto. Mas em cada cidade tem serras, tem montanhas, tá? Tem planícies, tem um monte de coisa. Então você tem um ponto mais alto e mais baixo ali na sua região. Então, como a gente está olhando só para a nossa região, a gente chama de o quê? De local ou relativo. Se você olhar para o planeta Terra inteiro, tem o absoluto. Tá? Do mesmo jeito. Se você olhar qual é o ponto mais fundo do planeta Terra. Se você olhar para a sua região, pode ser o fundo do açude da sua cidade, um desfiladeiro que tiver, não sei. Então, isso aí é chamado do quê? Extremo local, porque é o menor naquele ponto. E também tem o absoluto, tá? Que é o ponto mais fundo. Tá? Acima da camada da crosta terrestre, tá? Tem a Fossa das Marinas, se eu não me engano, são 11 quilômetros. É o ponto mais fundo que você tem, tá bom? Mas para a ideia de você determinar primeiro, se você está num ponto mais alto ou mais baixo, eu mostrei para vocês que a gente tem que partir, tá, da ideia de quê? De pontos críticos. O que é que diz a ideia? Num ponto crítico. Se você tem um ponto crítico, você pode ter o maior ou o menor valor que a sua conta admite. Tá? Ou seja, em um ponto crítico você pode ter extremos. Pode ter não significa vai ter, é pode ter, tá? Mas toda vez que você está em um extremo, tá bom? Toda vez que você está em um extremo, necessariamente aquele valor ali é um ponto crítico. E o que é que eu preciso, tá, obter de regra para tentar determinar os pontos críticos? Primeiro, quando você tiver uma função, tá? Você tem uma função, você vai calcular a derivada dele. E nessa derivada, você vai avaliar os seguintes resultados.
há duas possibilidades de resultados que eu posso ter para determinar, ó, se x é, se x é ponto crítico. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, tá bom, pessoal? Que é o seguinte, que ponto crítico, mas só estou vendo só um valor, não é ponto, porque como vocês estão vendo geometria, ponto tem duas coordenadas. Então pode ter assim, há livros que dizem o seguinte, ó, x, f de x, tá? Ou se quiser bota uma outra letra c para diferenciar, tá bom? Isso aqui, ó, nesse sistema de coordenadas que eu tenho aqui, esse sim é ponto crítico. Tá? Então há livros que admitem só o valor de x, tá? E quando você joga na função, ele chama valor de máximo, de mínimo, tá? Então, x, só o x, ó. Deixa eu ajustar aqui para vocês não pensarem que é se, né, professor? Vamos ajeitar a letra. Se o valor de x, agora está melhor, tá? É ponto crítico. Quais são as duas condições? Primeiro, quando você colocar o valor e o resultado der zero, tá? Essa é a primeira possibilidade. Ou, segundo valor, é o quê? Não existir. Tá? Quando você coloca o valor de x na conta, o resultado da derivada é zero, ou a segunda condição é o quê? Quando você coloca o valor de x na sua conta e o resultado não existe. Tá? Depois que a gente fez isso, o que foi que a gente calculou? A ideia do cresce e decresce. Ou seja, eu preciso saber onde é que meu intervalo, onde é que a minha função está tendo resultados crescentes e onde é que a minha função está tendo resultados decrescentes. Tá? Como é que a gente fez isso? Eu vou analisar o seguinte, ó. Eu vou pegar o domínio, ó, seja um intervalo AB, pode ser aberto, fechado, aí eu tenho um monte de condições. Se AB, tá bom? Ele corresponde ao domínio da função. Quando eu falo em um intervalo, ele pode ser até a própria reta, pessoal. Tá, como eu não estou botando quem é A e B, ele pode ser qualquer reta. Até a reta, no caso, qualquer reta. Pode ser até a reta toda, ou seja, isso aqui, ó, vou botar aqui dentro de parênteses, o intervalo AB, se você não tiver restrição de valores, ele iria de menos infinito, por exemplo, até mais infinito. Isso aqui corresponde ao conjunto dos reais. Então, como eu não estou colocando onde começa e onde termina a minha avaliação, por isso que eu estou colocando a B. Se a B corresponde ao domínio da função e você tem um valor de C que pertence a esse domínio, tá bom? Com C, com C sendo ponto crítico, sendo ponto crítico, ou seja, de novo, a ideia é primordial. A do ponto crítico, ou seja, onde a minha derivada é zero. Aí eu vou avaliar o seguinte, ó. Se a derivada analisada em um certo conjunto de valores, se ela me dá um resultado positivo, então a função cresce. Tá? Se eu analisar o resultado, onde a minha derivada está negativo, então a função decresce, ou seja, meus resultados são cada vez menores. E como é que eu sei onde ele é positivo, negativo, se eu sei de onde passa? Para passar de positivo para negativo, fazendo um gráfico aqui, ó, só analisar. O x aqui é o gráfico. Aqui eu estou no x.
Todo mundo lembra que y é de baixo para cima ou de cima para baixo. Está aqui, ó. Isso aqui é o valor de y. Então, para que eu passe pelo zero, o y ser o zero, se a minha derivada desce, ela deixa de ser positiva e passa para ser o quê? Negativa. Então, eu estou descendo. Mas, de todo modo, eu tenho que passar por onde? Pelo zero. Se eu estou indo de baixo para cima, tá? Agora eu estou nesse sentido. Eu estou indo de quê? De negativo para positivo. Tá bom? De todo jeito, eu tenho que passar pelo zero. Sendo assim, ó, o ponto crítico é primordial que eu vou olhar a direita dele e a esquerda dele. Se a direita ele for negativo, então a direita, minha função o quê? Decresce. Se a direita for positivo, a função o quê? Cresce. Então tem a ideia do cresce e decresce, avaliando o ponto crítico. E o último valor aí que eu tenho que considerar, tá bom? Depois do cresce e decresce, que ele me ajuda é exatamente o quê? Como eu disse para vocês, a ideia de máximos e mínimos. Tá bom? Como é que eu sei isso? De máximos e mínimos, eu disse para vocês que é o chamado teste da primeira derivada. Da primeira derivada. Como é que você faz? O seguinte, para você ter máximo, certo? Para que você chegue no máximo, tá? É o seguinte, a derivada, a primeira derivada passa de positivo para negativo. Em C. O C que eu estou chamando é o quê? É o ponto crítico anterior. Então, toda vez que você avalia o zero, um pouquinho para a esquerda e para a direita, ó, é sempre avaliando, pessoal. Sempre, eu disse a vocês, toda vez que a gente faz um gráfico, é sempre vindo da esquerda para a direita. Sempre que você passar, tá bom? Aqui está o zero. No C aqui, você tem o zero. Sempre que você passar de positivo para negativo, tá? Na avaliação do C, o que é que você tem aqui? Um ponto de máximo. Por que eu tenho máximo? Positivo cresce, negativo decresce. Para eu subir e depois descer, eu tenho que chegar aonde? No maior valor que eu tenho. E para que eu tenha um mínimo, tá bom? O que é que tem que acontecer? Ó? Se eu pensar no mínimo, a derivada passa de negativo para positivo em C. Ou seja, se eu olhar lá no ponto crítico e o mesmo raciocínio de antes, só que agora, ó, olhando da esquerda para a direita, no C eu sei que eu tenho zero. E ele passa de negativo para positivo, por que é que eu tenho um mínimo? Negativo ele desce. Positivo ele sobe, para eu descer e depois subir, eu tenho que passar por onde? Pelo menor valor que eu tenho. Tá bom? Então foi isso aqui que eu ministrei. Então o que é que eu vou fazer? Só fazer exemplos. Tá bom? E aí quando eu voltar, ou então se a gente se estender, porque tem outras atividades no campus, eu escrevo para vocês. Tá bom? Eu faço outros conteúdos aqui. Mas vamos fazer um monte de exemplos. Tá bom? Vou pegar uma apostila aqui com vocês e a gente vai fazendo a partir do conceito dela. Tá bom? À medida que ele for pedindo, a gente vai aplicando aqui. Vamos lá, então. Nós temos aí, portanto, pessoal, uma apostila. Olha, tá USP. Nossa, certo? Para você que o pessoal fica assim meio, não, porque o ensino em tal canto é melhor. É tudo a mesma coisa. Não importa onde você esteja, vocês podem ir para o Japão, para a China, para a Europa, certo? Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Vamos pegar assim. Parece que eu dei uma região completa e só alguns países. Você pode ir para os tigres asiáticos,
pode ir para a Eurásia, vocês podem ir para o Oriente Médio, Europa, África, América do Norte, não importa para onde vocês vão, Oceania, certo? Vocês podem ir para qualquer lugar, tá? O conceito não muda. O que eu preciso saber é aquilo ali que vai fazer. Vamos ver então, ó. Então, estou mostrando aí para vocês, ó. No primeiro exemplo, eu vou passar essa lista para vocês, tá bom? Ó, encontre os pontos críticos das seguintes funções, ó. O primeiro, o que é que ele pede como ponto crítico? É onde a derivada é zero ou onde o resultado não existe. Tá bom? Sendo assim, como é que eu iria fazer? Por exemplo, no que eu tenho aí, letra A, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x. Vou fazer esse exemplo para vocês darem, tá bom? Para determinar. Vamos lá então. Ele pede, portanto, na letra A, que você calcule os pontos críticos da função ó, f de x igual x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado mais 3. Tá? Se é para que a gente determine pontos críticos, tá? Eu já posso descrever isso aqui, pontos críticos. Primeira coisa que eu preciso fazer é a derivada da função. Tá? Se é a derivada da função, vamos lá. Calculando a derivada. Derivada de x ao cubo, 3 vezes x ao quadrado. Derivada de menos 3 vezes x ao quadrado, 6 vezes x. Tá? E aqui, perdoe, na função é 3 vezes x. Aqui. Derivada de 3 vezes x dá 3. Então, para determinar os pontos críticos, eu devo ver ou onde essa derivada aqui é zero ou onde ela não existe. Como é uma função de segundo grau, todo valor que eu coloco sempre tem um resultado. Então, não tem onde não existe. Sobrou só o quê? Vou calcular. No segundo passo, onde a minha derivada seja igual a quem? A zero. Sendo assim, é fácil. Então, ó. Então, eu vou fazer onde 3 vezes x ao quadrado menos 6x mais 3 é igual a zero. Como todo mundo aqui é múltiplo de 3, tem como dividir por 3, fica x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso aqui é igual a zero. Façam, tá bom? Determina as raízes de uma função de segundo grau. Vocês vão perceber que as duas raízes, elas são iguais. A primeira raiz é igual à segunda. E o resultado que zera essa conta é x igual a 1. Então, tá? Logo, x igual a 1 é ponto crítico. Só isso. É ponto crítico. Não tem mais o que fazer, pessoal. Porque ele pergunta, você achou o valor, acabou a conta. Tá? Na letra B, ó. A letra B, f de x é igual ao seno ao quadrado de x. Tá? Ele pede o quê? Pontos críticos. Pontos críticos. De novo. Nós vamos seguir o mesmo princípio. Tá? Não vai mudar em nada. É a mesma coisa. Se ele pede para determinar os pontos críticos, primeira coisa que eu vou fazer, calcular a derivada da função. Tá bom? Quem é a derivada da função f de x? Como não é só a função seno, ela tem potência, a primeira regra que a gente usa aqui, regra da cadeia. Baixa a potência, repete a função, e a potência é menos 1. 2 menos 1 dá 1. Só que não era só a função x, era a função seno. Então, ainda vezes a derivada da função, quem? Seno de x. Ora, isso aqui vai dar, portanto, ó, quem é a derivada da função seno? É cosseno. Então, vai dar 2
vezes seno de x vezes cosseno de x. Tá? Eu vou mostrar que a resposta é a mesma, pessoal, de duas maneiras, ou fazendo isso aqui, ou usando uma propriedade, tá, das funções trigonométricas, onde 2 vezes seno vezes cosseno equivale a seno de 2 vezes x. O resultado ele não vai mudar, dependendo do modo que você olhar. Então vamos lá. Qual é a próxima proposta? É tentar determinar ou onde a derivada dá zero ou onde ela não tem solução. Seno de x sempre me dá uma resposta. Cosseno de x sempre me dá uma resposta. A multiplicação entre eles vai sempre me dar uma resposta. Portanto, como ela sempre existe, só sobra um caso para eu fazer, que é f de x igual a quem? A zero. Ou seja, eu vou tentar determinar. Eu vou usar a primeira e depois mostrar que a segunda daria a mesma coisa. 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso aqui dando zero. Para que uma multiplicação dê zero, pelo menos uma das duas expressões tem que ser zero. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho que encontrar os valores onde a minha função seno de x dá zero ou onde a função cosseno de x dá igual a zero. Onde é que seno é sempre igual a zero? É sempre quando você pegar o valor de x igual a vezes π. Dá zero, π, 2π, 3π, tanto para valor positivo quanto negativo. Então, menos π, menos 2π, menos 3π. Então, aqui, ó, com a pertencente aos inteiros. Então, qualquer valor que você tiver, pegando os inteiros, isso aí dá certo. E no caso do cosseno, onde é que o cosseno é zero? Também em todo valor, tá bom? Onde você tem o quê? Π, tá, vou dar uma brechinha aqui, ó. Π dividido por 2. O valor que você coloca aqui não é qualquer valor. Tem que ser bem específico, tá bom? O valor que multiplica ele só pode ser número ímpar. Então, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, tá bom? Mas também pode ser menos π sobre 2, menos 5π sobre 2, menos 7π sobre 2, você pode ser qualquer um. Então, o valor que eu vou colocar aqui é ímpar, tanto positivo quanto negativo. Como é que eu sempre obtenho valor ímpar? Você vai fazer o seguinte, eu vou usar ainda o A como base, tá? Vou dar uma distânciazinha aqui, ó, no que eu preciso, que é esse π aqui, ó. Vou botar ele para cá. Um jeito de você sempre obter resultado ímpar, tá bom? É o seguinte: 2 vezes A mais 1 ou menos 1, com A pertencente aos inteiros. Bom, sempre que você tiver isso aqui, ó, com A pertencente aos inteiros, como assim, professor? Se você botar 1, se você colocar 1 nessa conta, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. É ímpar. Se botar menos 1, 2 vezes menos 1, tá? Dá menos 2. Menos 2 mais 1, dá o quê? Menos 1. E se o A for 0? 2 vezes 0, 0. 0 mais 1. Então, sempre você vai ter um número ímpar multiplicado por π sobre 2. Então, aqui você zera a conta sempre que isso aqui for verdade. Tá bom? Sempre que for verdade. Então, quem são os pontos críticos? O x sendo a vezes π ou x sendo igual a 2 vezes a mais 1 vezes π sobre 2.
No segundo caso, se você fosse olhar, ó, a ideia não muda, tá? Logo, x definido, ó, vou botar aqui, ó, x1, x2. Logo, x1 e x2 são pontos críticos. Como ele tem uma infinidade, eu não tenho que determinar, lembre-se, eu não tenho que dizer se é um, se é dois, se são 100, 1 milhão, entendeu? Eu não tenho que determinar quantos são. Eu tenho que dizer quem são. Aqui eu tenho infinidade. Então, x1 e x2 são pontos críticos. E eu tenho infinidade de pontos. Tá? Mas, professor, o senhor não disse em cima, duas vezes x? Ó, se você pegar, eu vou colocar agora de vermelho. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima. Seno de 2x, tá bom? Isso aqui tem que dar o quê? Zero. Pela regra aqui, ó, o seno de x dá zero. Sempre que você tiver o quê, ó? Pela regra do seno, eu iria repetir, ó. Só que em vez de colocar só o x como eu coloquei antes, ó, eu agora coloco quem? 2 vezes x é igual a vezes π. Tá bom? E aí fica o quê? X é igual a vezes π dividido por 2. Aí você pode dizer, haha, aí, professor, deu errado. Deu errado, deu errado, deu errado. Porque na primeira parte aqui, ó, que o senhor colocou, o A multiplicava só o π, agora é π sobre 2. Deu diferente? Não, pessoal. Porque apesar da regra ainda com A pertencente aos inteiros, tá? Como eu fiz na letra A, ele inclui os dois, porque se A, tá bom? É um número par. Um número par dividido por outro dá uma divisão exata, tá bom? 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2. Mesmo ele, se você pegar um negativo, menos 2 dividido por 2, menos 4 dividido por 2, e aí você vai ter, ok? Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes π, cá em cima. Tá? 1 vezes π, 2 vezes π, 3 vezes π, está aqui em cima. Nos resultados do x1. E do x2, sempre que você pegar um A ímpar, 3, 5, 7, ou então um negativo, tá bom? Menos 3, menos 5, menos 7, cai no caso 2. O segundo caso, ele engloba os dois de uma vez, numa expressão só. Então, nesse segundo caso, logo, x igual a vezes π sobre 2, com o valor de A pertencente aos inteiros, são pontos críticos. São pontos críticos. Então, observe, eu posso generalizar, tá? Ou posso deixar ela bem simples. Eu aqui escrevi dois casos separados. Nesse outro, eu escrevi uma conta só, mas que engloba as duas ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza. Vamos pegar uma terceira possibilidade? Ó, na letra C. Ele diz na letra C o seguinte: você tem um f de x igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Tá? O que é que eu vou fazer? Determinar pontos críticos. Aqui, como a gente já tem a ideia, pessoal, tá? De novo, eu vou responder essa de duas formas diferentes. Tá? Não mudando a ideia que eu preciso calcular a derivada, mas fazendo a derivada de duas formas diferentes. A primeira derivada, isso aqui é uma fração. Como ela é uma fração, eu resolvo usando o quê? Regra do quociente. Derivada do que está em cima, vezes o que eu tenho embaixo, 1 mais x ao quadrado,
menos, repete a função que está em cima, vezes a derivada da função que eu tenho embaixo. Tudo isso dividido pelo valor que está embaixo ao quadrado. Tá bom? Derivada de uma constante é zero. Então fica zero vezes 1 mais x ao quadrado, menos 1 vezes, de novo, derivada de uma constante é zero, mais derivada de x ao quadrado, 2x. Tudo isso aqui dividido pelo que está embaixo elevado ao quadrado. 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Vai ficar, portanto, ó, menos 2x dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Primeira forma de fazer a derivada. Segunda, eu poderia escrever essa expressão que tinha antes. Como em cima só tem o número 1 e embaixo o seu ajuste, isso aqui seria a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1. E aí, na hora que eu vou fazer a derivada dele, em vez de regra do quociente, regra da cadeia. Abaixa a potência, repete tudo que está dentro do parênteses. Aí a potência subtrai de 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Ainda vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Ó, 1 mais x ao quadrado. Vou calcular a derivada dela. Pela regra vai ficar menos 1, ó. Menos 1 vezes. Quem é a derivada de 1, a gente já sabe. Quem é a derivada de 1 mais x ao quadrado? A gente fez antes. Dá 2x. Isso aqui vezes 1 mais x ao quadrado elevado a menos 2. Que no ajuste, ó, quando eu levo alguém que está numa fração, que está no denominador, eu coloco no numerador, eu troco a ordem da potência. Se era positivo, fica negativo. Se é negativo, vira positivo. Ou seja, aqui de novo vai dar menos 1 vezes 2x, menos 2x. Dividido, vou jogar o que tem potência negativa para baixo e ele fica positivo. 1 mais x ao quadrado elevado a 2. Ou seja, a mesma conta, feita de duas formas diferentes. Mas de todo jeito, eu vou tentar determinar o quê? Ou onde a minha derivada é zero, ou onde ela não existe. Para que a minha derivada não existisse, em uma fração, o denominador tem que ser quanto? Zero. Só que aí eu tenho todo número elevado ao quadrado me dá um número positivo. Se eu somar dois números positivos, eu nunca tenho zero. Então, aí eu nunca vou ter zero. Então, só resta de novo saber onde é que a derivada dá igual a zero. Ou seja, eu quero saber onde menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado, onde é que isso aqui dá igual a zero. Uma fração só dá zero quando o numerador é zero, ou seja, onde menos 2x é zero. Só tem um jeito de eu zerar essa conta de multiplicação, é fazendo x igual a zero. Pronto. Logo, x igual a zero é ponto crítico. Logo, x igual a zero é ponto crítico. É ponto crítico. Bem facinho. Tá? Vou pegar aqui. Tem a letra E e F. Deixe-me pegar a letra E. Tá? Letra E. A minha função agora é raiz quadrada de x, tá bom? Vezes 1 menos x. Vamos lá determinar pontos críticos. Pontos críticos. Tá? Para que eu faça isso aqui, o que é que eu tenho que conduzir? Ó, eu posso ajustar minha raiz na forma de potência.
Então, x elevado à potência de raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, vezes 1 menos x. O que é que eu teria aqui? Então, na hora que eu calcular a derivada, eu calculo a derivada, a regra do produto. Então, derivada da primeira, x elevado a menos 1 elevado a 1 meio, derivada do primeiro, vezes a segunda função, 1 menos x, mais, repete a primeira, que é x elevado ao meio, vezes a derivada da segunda. Como é a regra do produto, derivada na primeira casa vai ficar 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1, dá menos 1 meio aqui, vezes 1 menos x, mais x elevado ao meio, v, para ajustar aqui, tá? 1 meio, vezes, derivada de constante é zero, derivada de menos x dá menos 1. Na hora que você fizer o ajuste dessa conta aqui todinha, vai ficar ó, 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de x, vezes 1 menos x, tá? Menos com mais dá menos, x elevado ao meio da raiz quadrada de x. Tá? Eu consigo tirar o mínimo aqui, e tirando o mínimo, eu ficaria, portanto, com 1 menos x, menos 2x, 2 vezes raiz de x, dividido por 1 dá ele mesmo, vezes raiz de x, vai ficar aqui, ó, menos 2x aqui em cima. Tudo isso aqui dividido por 2 raiz de x. Portanto, a conta ficaria em cima 1 menos 3 vezes x, dividido por 2 vezes raiz de x. Eu tenho uma fração. E agora, José? Ó, e agora eu vou fazer exatamente o que eu disse a vocês. Eu tenho minha segunda parte da conta, que é tentar determinar onde a derivada é zero, onde ela não existe. Ó, se eu tenho uma fração, onde é que a minha derivada é zero em uma fração? Ela só é zero, tá? Então, 1 menos 3x dividido por 2 raiz de x. Isso aqui só dá zero quando o meu numerador é zero. Então, eu quero saber onde 1 menos 3x, isso aqui dá zero. E facinho de vocês perceberem, pessoal, que x igual a 1/3 é que é o resultado dessa conta. Então, beleza. Tenho a primeira parte. Só que eu ainda tenho a parte 2, que é o quê? Eu quero saber onde a minha derivada não existe. O que é que eu tenho para não existir a derivada? Certo? Então, a expressão 1 menos 3 vezes x dividido por 2 raiz de x não existe, ou seja, não me dá resultado. Quando é que uma fração não existe? Quando é que uma fração não te dá resultados? É quando o teu denominador é zero e o numerador não. Ora, para o denominador ser zero e o numerador só zera quando x é igual a 1/3. E o denominador zera quando 2 vezes raiz de x for igual a zero. Ou seja, o que é que eu tenho aqui?
Essa conta só zera quando x é igual a zero. Portanto, temos, pessoal, duas possibilidades. Ó. Logo, x igual a zero e x igual a 1/3 são pontos críticos. Tá? Só isso. São pontos críticos. Beleza? Então aí a gente não precisa se preocupar. Tá? Então a gente compreendeu bem essa primeira parte. O que é para fazer? Ponto crítico é só isso aí, bem facinho. Tá? Vamos determinar, e aí eu vou mostrar a vocês a questão 2 lá da apostila, tá? Que eu baixei lá e vou repassar para vocês, para determinar agora onde a minha função cresce ou onde ela decresce. Deixa eu mostrar para vocês. Então temos aí na apostila, pessoal, tá? Na questão 2, a gente tem uma função de terceiro grau na letra A, tem uma função de quarto grau na letra B, tá? E tem a função seno ao quadrado de x, tá? Mesmo que eu fiz ainda agora. Só que na letra C, se você prestar atenção, ele quer avaliar os valores de x entre 0 e 2π. Ou seja, eu estou sendo bem restritivo para onde eu quero avaliar. Na letra A e B, eu não faço restrição. Tá? Eu quero avaliar para qualquer valor de x, porque eu sei que todo polinômio sempre tem solução, independente do valor de x que eu coloque. Beleza? Sendo assim, ó, vamos avaliar em cada uma onde é que cresce, onde decresce, por meio daquilo que acabei de falar para vocês. Tá bom? Por meio do quê? Dos pontos críticos. Vamos lá, então. Escrevendo na letra A. A função que você tem é essa daqui. Tá? 2 vezes x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado menos 12x. Tá? Se você quiser, pessoal, pausa o vídeo, tá? Olha o que você anotou, então volta o vídeo para ver o que é que eu faço para determinar onde cresce e onde decresce. Tá? A sequência lógica é que foi descrita lá em cima. Vamos determinar primeiro os pontos críticos. Quem são os pontos críticos aqui? Tá? E não sendo fração, pessoal, dando um polinômio como resultado, eu sei que eu vou calcular onde ela é igual a zero. Tá? Então, o primeiro passo, calcular a derivada. Derivada da função, terceiro grau, vai ficar 6x ao quadrado menos 6x menos 12 para você determinar o ponto crítico. Qual é o segundo passo? Ou onde ela é zero ou onde não existe. Como é função de segundo grau, sempre tem resposta. Então, vou calcular onde a derivada é zero. Ou seja, 6 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x menos 12. Onde é que isso aqui é zero? É fácil de vocês perceberem aqui, pessoal, que dá para dividir todo mundo por 6. Fica x ao quadrado menos x menos 2. Isso aqui igual a zero. E é fácil de todo mundo perceber, usando um método para determinar raízes de uma função de segundo grau, que a minha expressão tem as seguintes raízes. Ó. A primeira raiz é x igual a menos 1 e a segunda raiz é x igual a 2. Tá bom? Logo, x igual a menos 1 e x igual a 2 são pontos críticos. São pontos críticos. Bom, segundo passo agora é determinar onde cresce e decresce. Cresce e decresce.
Tá? A melhor, ó, pessoal, eu vou fazer essa parte aqui de maneiras distintas. Dá para fazer por gráfico, dá para fazer pelo traço do gráfico, dá para fazer de um monte de jeito. Vou fazer aqui, ó. Primeiro, se você imaginar o gráfico, tá bom? A expressão que a gente calculou é uma função de quê? De segundo grau. Parábola de concavidade onde? Para cima ou para baixo? Aí você olha, quem está multiplicando x ao quadrado, está aqui, ó. É o número 6 que é positivo. Toda vez que o número positivo multiplica o x ao quadrado, você tem parábola de concavidade para cima. Então tem os pontos aí, ó, onde são as raízes. É menos 1 e 2. Ó. Não precisa ter precisão, é só para eu saber como é que eu faço. Aí eu vejo daqui, ó. Ó, parábola de concavidade para cima. Eu estou fazendo o desenho aqui, ó. Vai baixando, subiu. Ó, veja que à esquerda do menos 1, o meu gráfico dá valores positivos. Entre menos 1 e 2, todo mundo aqui é o quê? Negativo. À direita do número 2, todo mundo é o quê? Positivo. Tá bom? Eu tenho isso. Sendo assim, observe o seguinte, vamos lá. Aqui é o gráfico da derivada. Isso é o gráfico da derivada. Se você observar em os valores de x menores do que menos 1, ou seja, de menos infinito até o menos 1, tá? E se você olhar todo valor maior do que 2, tá? Então, ó, são dois intervalos e valores maiores do que 2, a derivada dá sempre um resultado o quê? Positivo. Logo, ela cresce. Logo, ela cresce em no intervalo que vai de menos infinito até menos 1 e no intervalo que vai de 2 até mais infinito. E no segundo ponto, ó, se você olhar no intervalo que vai de menos 1 até 2, a minha derivada, a derivada, como ele está aqui embaixo, só assume o valor o quê? Negativo. Logo, tá? Ela decresce. Ela, assim, deixa eu botar o ela correspondente. Logo, não é ela a derivada, é a função. Logo, no primeiro caso, f cresce, logo f decresce. Em no intervalo que vai de menos 1 até 2. Pronto. Então veja, é fácil. Ah, professor, o senhor disse que tinha outras maneiras. Tem. Eu posso escrever, por exemplo, destacando aqui, ó, para você ter ideia. 6 vezes x ao quadrado menos 6x menos 12. Eu disse a vocês, isso aqui estava zero. Se eu colocar o 6 em evidência, fica quem? X ao quadrado menos x menos 2, isso tudo igual a zero. Tá? Como eu disse dividir por 6, é porque o 6 que está aqui, ó, multiplicando, passa para o outro lado dividindo e o que ficava lá dentro igual a zero. Como eu consigo zerar essa conta usando menos 1 e 2, eu posso escrever essa mesma expressão como sendo o seguinte: 6 vezes x menos a primeira raiz, que é menos 1, então menos com menos dá mais, x mais 1, e a outra
x menos a segunda raiz, que é 2. X menos 2, isso aqui dá 0. O que é que isso me ajuda, professor? Vamos lá. Escrevendo cada expressão. Se é uma multiplicação, eu vou multiplicar os três. Ó. Dá o resultado aqui embaixo. Vamos lá. Na primeira, ele está dizendo que o valor da função é sempre igual a 6. 6 é um número que sempre positivo. Vamos falar, só tem o valor positivo aqui. Tá? Segundo caso, eu tenho a expressão x mais 1, função de primeiro grau. Tá bom? Eu sei que o resultado aqui deu menos 1. Quisera ela. Se eu olhar, pegar qualquer valor menor do que menos 1, menos 2, menos 3, já que é uma função de primeiro grau, menos 2, menos 3, todo mundo aqui é o quê? Negativo. E à direita, todo mundo é o quê? Positivo. Na outra, eu tenho x menos 2. Quem é que faz essa minha conta ser zero? É o 2. E usando o mesmo raciocínio da conta de cima, se eu pegar qualquer valor menor do que 2, 1, 0, menos 1, menos 2, eu vejo que eu só tenho o valor o quê? Negativo. Se eu pegar qualquer valor maior do que 2, eu tenho resultados o quê? Positivos. Então, observe. Daqui para cá. Menos 1 e 2. E aí, fazendo multiplicação. Mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais. Entre 1 e 2, ó, mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. Depois do 2, ó, se eu pegar o tracejado aqui todo mundo, mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Então, à esquerda do menos 1, ó, e à direita do 2, o conta da derivada deu sempre o quê? Positivo. E entre menos 1 e 2, a derivada deu o quê? Negativo. Tá vendo? Eu tanto posso fazer usando o gráfico, quanto fazer produtório de funções. Tem que dar a mesma coisa, pessoal. Tá? E isso vai valer para a letra B, para a letra C. Beleza? Aí eu perguntaria já dessas questões que estão aí. Como é que você determinaria o máximo e mínimo, tá? Olhando por aqui. Como é que eu determino? Eu vou até incluir mais um passinho aqui. Ó. Como é que eu determino o máximo e mínimo daqui dessas contas? Ó, quando você fez essa parte de cima, tecnicamente você já fez a parte de baixo. Tá? Que é o teste da primeira derivada. Você já fez. Se você diz onde ele cresce e decresce, você já fez a parte de baixo. Tá? Como assim, professor? Perceba o seguinte, vamos lá. Se você olhar, eu tenho dois números a avaliar, o menos 1 e o 2. Se você avaliar no menos 1 em x igual a menos 1, a derivada passa de, vamos lá, no menos 1, eu passo de um valor positivo, ó, estou olhando o gráfico aqui, ó, sempre andando da esquerda para a direita, como eu disse a vocês. Eu passo de positivo, a derivada passa de positiva para quê? Para negativo. Logo, pelo teste da primeira derivada, a função aplicada no menos 1 é ponto. Tá? Ou para ficar melhor, tá? Aqui quando a gente pega a função, é valor de mínimo. Tá? E se você pensar, professor, é mínimo relativo absoluto. É mínimo. Bota mínimo relativo, tá? Que engloba tudo. Tá bom? Bota mínimo. É valor de mínimo.
Vamos pegar no outro. E no outro, professor? Em x igual a 2, o que é que eu tenho? Ó? Vou avaliar no x igual a 2. F, ou seja, a derivada passa de quê? Ó? Passa de. Aí eu olho, ó, no 2, eu estou saindo de valores negativos, quando eu passo o 2, vou para valor positivo, ou seja, passa de negativo para positivo, tá? Perdoe, o de cima, eu troquei aqui o de cima. Ah, vai diminuir já. O problema é esse, pensar já num passo da frente, tá? Sempre que você passa de positivo para negativo, ó, positivo sobe, negativo desce. Então, o valor de máximo, professor Ramos. Aí o de baixo, logo, f de 2 é valor de mínimo. Tá vendo? Então é fácil de você determinar. Quando você faz cresce e decresce, você já está fazendo ao mesmo tempo máximos e mínimos. Tá beleza? Volta para mim. Então, pessoal, eu preciso que vocês deem uma treinada, tá? Pega essa apostila, faça pelo menos as 3 primeiras questões dela, tá? Ou que tiver referente ao assunto que já foi ministrado, façam, porque o assunto que se segue é com base nesse, tá bom? Então, façam, dê uma bela treinada nisso aí, tá bom? Então, é aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!